Eu me chamo Ferreira, sou um homem de média estatura, tenho barba grisalha, cabelo preto, pele parda com algumas tatuagens, estou trajando uma camisa listrada, preta, e eu estou numa sala ampla com vários quadros aqui do meu lado. O meu convidado, que é o Alexandre Fonseca, a quem eu devoto muita honra e muita gratidão por ter atendido ao nosso convite. Primeiramente, um grande abraço a todos os seus telespectadores, Ferreira, todos que lhe acompanham, né? Eu que fui cliente do Ferreira, né? Que é uma questão também de vida, a gente vai deixando de estar mais próximo, mas a gente sempre bateu um grande papo aqui na barbearia, né? Eu sou advogado, o Ferreira já anunciou, eu sou Alexandre Fonseca, né? Eu sou advogado. A minha formação também a nível de especialização é em gestão pública, né? Eu tenho MBA em gestão pública, pós-graduação em direito previdenciário e direito do trabalho. Além dessa militância no direito indígena, eu tenho uma militância na área social, né? Eu sou secretário-geral adjunto da Comissão do Direito, né, da Assistência Social da OAB Ceará. Estou como presidente da Comissão de Defesa dos Povos Indígenas da OAB Ceará. Né? Como você colocou, também tive o convite, né, para estar na coordenação da assessoria jurídica da primeira Secretaria Estadual dos Povos Indígenas do Estado do Ceará, e aceitei esse convite com muita honra, e ali a gente vem fazendo um trabalho de proximidade com o movimento indígena do estado do Ceará, em especial aqui no município de Caucaia, que é a minha terra, onde eu tenho ligação, né, com os povos tapebas e povos anassés, na defesa intransigente do direito desses povos, né, aqui dentro do nosso município e dentro de toda a estrutura também legislativa, né, que a gente tem no estado e a nível nacional. Tá? O Ferreira já me conhece, além do movimento indígena, eu já fui subsecretário do Trabalho, né, Ferreira? Trabalhei com empreendedorismo aqui no município, fui coordenador do Cine Municipal. Então, a gente tem toda uma preocupação também com essa área, Ferreira, a nível de desenvolvimento, né, étnico-cultural, mas também que essas comunidades possam se tornar autossustentáveis e autodesenvolvidas, né, para que elas possam não depender tanto do Estado, para que faça as suas próprias gerências e auto-organização econômica, social e também no seu nicho de desenvolvimento étnico-racial. Então, a gente vem fazendo esse trabalho de proximidade e estamos aqui, né, para a gente debater dessa forma gostosa que a gente sempre tem de se comunicar, né? Legal. Eu me lembro que quando você estava na secretaria, aqui em Calcaia, na gestão anterior, na primeira Algumas gestão, gestões anteriores, né? na primeira gestão do Aham. Naudi, que é o atual Sim. gestor municipal, e você tinha muitas ideias, muitos projetos estavam em andamento, e uma coisa que eu percebo é que o desenvolvimento econômico de uma cidade, ela se atém a apenas 4 anos. Parece que quando muda a gestão, todo o processo para, tudo é engavetado, e aí começa um novo projeto, novas expectativas, e aí isso tem sido, ao meu ver, muito ruim para a comunidade de Calcaia de uma maneira geral, porque a gente ainda é refém desse estigma de que Calcaia não cresce. A gente tem uma espécie de cenário onde se perpetuam muitas famílias, muitas oligarquias, concentração de riqueza, né? E a maioria da população parece que não interage com a política e não presta atenção a esses detalhes. A gente tem enfrentado aqui no município de Calcaia, as políticas de governo são muito personalistas, né? Ou seja, entra o governante, sai governante, e mudam todos os projetos porque outro governante é que trouxe ou que criou a ideia, tal, ou desfigura aquele projeto que mesmo dando certo, acaba, né, sendo refeito ou desfeito, né, só porque foi feito na gestão anterior. E a gente se depara com isso, né? Eu chego aqui em Calcaia para atuar na gestão pública, Ferreira, desde 2009, né? E a gente atua no grupo de criação da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, que era uma necessidade do município não se investir em capacitação profissional e desenvolvimento econômico, que era muito restrito, né? Muita gente morava em Calcaia, mas sempre trabalhava em Fortaleza, então era muito evidente isso. E nos anos de 2009, 2010, nós tivemos ali um bom desenvolvimento com a implantação do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, a possibilidade da refinaria Prêmio, né?
ali da Petrobras, e a gente não tinha um investimento nessa área. E aí foi pensado criar uma secretaria voltada para esse nicho, né? Mas a gente tem visto muito isso, que as pessoas não criam políticas de Estado. O que é que eu trabalho política de Estado ali a nível de gestão pública? É aquelas políticas que se perpetuam, independente de governo. E aqui em Calcaia, a gente tem visto um desrespeito muito grande, que é o princípio da continuidade administrativa, tá? O prefeito que geralmente entra, ele tende a descontinuar todos os projetos. Eu já vi isso acontecer até em pagamentos. Servidores são exonerados, o outro prefeito não pagar as verbas rescisórias porque foi da gestão anterior, né? Ou seja, eu não vou pagar uma conta que foi deixada pelo prefeito anterior. Ou seja, você assume os ônus e os bônus de uma prefeitura, né? Assim como as despesas, né? E aí você precisa de ajustes, né? A gente pode comparar duas realidades. Ó. Se a gente pegar a própria gestão que assume Fortaleza, ele fez determinados arrojos fiscais para não cortar determinados programas. E aqui em Calcaia a gente vai numa outra onda, né, de contingenciamento de gastos, né? E corta programas ali essenciais, prioriza determinadas áreas que também poderiam ser revistas, mas é uma questão a se debater, é uma cultura política que a gente deve também discutir a nível regional, e que a nossa população se aproprie, né? A gente também tem visto que a população de Calcaia tem se distanciado, Ferreira, nesse período, ao longo dos últimos 10 anos, da política, né? Quando a gente vai discutir política na barbearia, quando a gente vai discutir política no supermercado, todo mundo tende a dizer, não, esse assunto chato, deixa para lá. E é nessa hora que a gente percebe como a sociedade tem deixado de lado essa discussão tão importante para o desenvolvimento econômico da cidade, o desenvolvimento social das pessoas, das comunidades, né, que acaba sendo esquecido. Mas é muito isso, as políticas de governo têm sido muito personalistas, né? Ou seja, a, se não criar um programa que tenha a cara e a identidade daquele prefeito, acaba, né, sendo descontinuado e descaracterizado quando entra a nova gestão. Parece que falta há uma ausência de um plano diretor de longo prazo, né? De algo que possa apontar para alguns índices de melhoria, tanto na qualidade de vida quanto na própria emprego e renda, né? E a gente vê, eu percebo que Calcaia necessitava de um programa assim de qualificação profissional que passasse tanto pela. Aí é uma coisa que demora muito tempo, né? Porque você teria que investir no sistema educacional, você direcionando em determinada fase da vida que o adolescente ele siga uma carreira artística, cultural, outra uma carreira técnica e educacional e formativa, e outros o que quisesse. E aí, quando chegasse lá na frente, aquele que escolheu a carreira técnica pudesse ser absorvido pelo mercado, que seriam as indústrias presentes na cidade ou os grandes empreendimentos, né? Calcaia existe uma especulação imobiliária muito grande, mas não tem um programa de qualificação profissional voltado para a indústria, porque nós não temos grandes indústrias ou um polo industrial como o Maracanaú, por exemplo. Essa visão, na verdade, ela teve uma mudança de realidade. Quando nós entramos na prefeitura em 2009, na época, não havia uma secretaria que cuidava dessa parte de capacitação profissional. E com a criação da Secretaria do Trabalho, a gente investiu nessa área, né? Eu tive a oportunidade de ser o interlocutor municipal de um dos maiores programas de capacitação profissional do país, né? Que é o Pronatec Trabalhador, né? E a gente investiu ali na capacitação profissional para implantação e operacionalização do Complexo Industrial e Portuário do PECEM. Então, a gente tinha cursos do Senai, Senac, né, voltados especificamente para a empregabilidade da nossa população junto ao complexo industrial. Então, a CSP absorveu muitas das nossas mãos de obra, né? Outras empresas ali, a Silat, a Siderúrgica Latino-Americana, na época, que também estava se instalando, a própria Cearense beneficiou ali da contratação desses funcionários. Então, Calcaia não tinha realmente esse perfil de industrialização e ainda não tem, né? Muitas das nossas empresas tiveram foi fechar, né? Se você pegar o centro da cidade, vamos lá, uma demonstração dessa realidade. A gente tinha uma grande empresa, uma grande indústria que teve que ser desapropriada, inclusive passar uma rua por dentro, porque ela não tinha mais o seu uso e finalidade para que se destinava, né? E Calcaia se investiu muito nas áreas de serviço e comércio, né? Então a gente não tem esse perfil industrial. Eu acho que tem que se mudar essa perspectiva. Calcaia é um polo de desenvolvimento regional. Nós temos uma concentração, nós temos duas BRs que nos cortam, nós temos uma malha viária importantíssima, né, a nível de CS, né, e eu acho que é preciso olhar para
para essa realidade, né, da industrialização. Calcaia é tão privilegiada estrategicamente, geograficamente, Perfeito. porém Mal utilizado. mal utilizada, né? Seu Seu potencial. no meio de duas BRs, né? Três BRs, né? 3 BR, Praticamente, porque a gente tem acessado 116 também, pela 020, aí nós temos 020, 116, 222, fora a CES, né? 090, a 085, e no meio de dois portos, um porto de passageiro, que é o Mucuripe, um porto de cargas. Proximidade de aeroporto, né? Toda essa questão, né? Se a gente for colocar num tempo real, nós estamos a 20 minutos do centro da cidade, de Fortaleza, né? Se a gente for colocar mesmo a nível, pegando a leste-oeste ali, a gente está a 20 minutos, dependendo do trânsito, você consegue reduzir até esse percurso. Só, Alexandre, que quando a gente chega num ponto, por exemplo, eu tenho contato com empresários aqui, né, no meu círculo, e alguns reclamam que o processo burocrático de Calcaia é muito demorado. Perfeito. E engessado. Perfeito. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele estava tentando abrir 3 revendas de gás. Já estava 1 ano e meio aguardando um alvará. 1 ano e meio aguardando um alvará. Cada uma dessas revendas de gás geraria de imposto, de empregos para o município, no mínimo cada uma 15 empregos. Perfeito. E aí você fica pensando assim, cara, por que acontece isso? É a questão da visão de gestão, né? É você ter a profissionalização da própria visão do gestor aqui no município. Eu vou lhe dizer porque você sofreu essa realidade. Eu me lembro que eu comecei a frequentar essa barbearia, você estava começando, né? Aqui tinha uma questão documental, né, Isso. tal, e ali a gente coordenava o balcão do empreendedor, né? Que a gente tinha essa questão de tentar desburocratizar a abertura de uma empresa. Na época chegava o Simples Nacional, e aí tinha a Rede 5, a junta comercial, que era para reduzir o tempo de abertura de uma empresa, e Calcaia sempre foi um município problemático nisso, né? Onde a burocracia prevalecia, né? Se questionava muito o andamento dos processos administrativos em algumas secretarias municipais, um passava na frente, e a gente tinha muito esse questionamento. E não havia uma publicidade, né, dos processos administrativos, como eram seus trâmites, né, a nível de alvará, liberação de alvará. Calcaia, para você ter noção, tinha empresas esperando 2, 3 anos a primeira fiscalização para verificar, né, a sua abertura. E a gente tentou reduzir isso ao máximo. A gente chegou a abrir empresas aqui no município de Calcaia em 5 dias, né? Mas foi mudando gestão, vai mudando, né, a forma de gerenciar, mudam os gestores, né? E a gente tem percebido que a composição dos últimos governos cada vez mais são gestores que não conhecem a realidade do município, né? Não tem um apego ao nosso município, né? Passam um dia aqui, mas vão morar em outra região, ou sequer conheciam o município. Nós já tivemos comentários de secretários aqui municipais, inclusive racistas, né? Eu me lembro muito bem de uma entrevista informal, um determinado gestor, determinada gestora, dizer que a gente tinha o povo feio daqui do município, né? Então são coisas que a gente enfrenta, né? E isso vai se perpetuando, né? Vai se perpetuando, né? Calcaia, a gente enfrenta muito essa questão também, né, das campanhas que têm se tornado muito caras, muito milionárias, né? São campanhas caríssimas e a população tem que tentar rever essa cultura, né? Da gente eleger mesmo gestores comprometidos com o nosso município, né? E a escolha dos próprios secretários além de técnicos, mas também que têm um apego com a nossa identidade regional, que também venham para cá para crescer o município, né? Que se apropriem da nossa cultura. A gente já teve gestor aqui descaracterizando as próprias festas tradicionais, né, Ferreira? Verdade. Assim, festas tradicionais mesmo, gente, da festa da padroeira, de não ter investimento da própria prefeitura e você descaracteriza, leva para outro canto, uma coisa que... E se quer lembrar que existem povos tradicionais, talvez a maior população do Nordeste concentrada em cidade, né, em uma cidade única, está presente aqui no estado do Ceará, no Nordeste, está aqui em Calcaia, e muitas vezes tem uma população invisível, né? Mas a gente vai já entrar nesse assunto. Eu queria só concluir essa questão do empreendedorismo, né, e do desenvolvimento econômico, porque afinal de contas, quando a gente pensa em desenvolvimento econômico, contas públicas e gastos e receitas, uma das excelentes, porque eu acredito que nós temos mentes pensantes aqui que ideias não faltam. Com certeza. O que falta muitas vezes é a boa vontade e a manutenção de um sistema que é meio que clientelista, né? Que vai ali, é o favor, né? O agrado, o conchavo,
e isso acaba atrasando muito o município. Por exemplo, eu acredito que uma política pública interessante para Calcaia seria empresas que faturam até 300 mil anual. Uhum, É uma pequena empresa. 300 mil é uma pequena empresa. perfeito. Então, essa empresa poderia ter o seu alvará expedido em até 10 dias. Nós Né? institucionalizamos isso, Ferreira, porque Ou foi desfeito. a empresa que Eu não tem sei como é que está é, atualmente. uma empresa que fatura até 1 milhão, Uhum. essa empresa teria 20 dias, por exemplo. É, porque E tem, aí uma outra margem, dependendo da complexidade, porque a gente sabe que não é só o alvará, não tem, é só o né, faturamento tem, também que tem, diz. tem outros fatores. Mas, assim, você tem uma linha de trabalho para que pudesse ser atendido aqueles critérios, isso ser colocado em prática. Perfeito. Você disse que tem uma lei, mas aqui Calcaia é uma cidade que, quando passa uma gestão para outra, as leis parecem que são esquecidas. Não tem aquela mesma diretriz, aquele mesmo direcionamento, aí entra uma nova gestão, aí aponta para todos os lados, e aí a gente se perde nesse caminho todo. Que na verdade já existe uma legislação, né, que permite, né, a abertura de empresas com menor tempo, desde o grau de risco que elas oferecem, Uhum, né, que é medido baixo, médio e alto risco, né? uhum. Então já existe uma legislação para isso. Muitas vezes a gente se esbarra na burocracia interna, né, a falta de equipe para fazer a fiscalização inicial, né, a questão dos alvarás ali, corpo de bombeiros, todas essas questões que a gente passa por isso, né? E os pequenos comércios, os comerciantes que não têm uma certa estrutura financeira também para a gente poder contratar uma assessoria ou alguma coisa desse tipo, a gente fica muito refém do próprio poder municipal, né? Mas aqui em Calcaia a gente também tem outra questão, né, Ferreira, que é a questão fundiária, né? Sim. Muitas áreas que essas empresas estão instaladas, principalmente os pequenos, não têm a documentação das suas propriedades, né, tal, não tem a regularização disso, não tem a questão do E IPTU. nesse caso aí, a prefeitura ela poderia ser uma subsidiária, Com né? certeza, E subsidiar ali uma espécie de assessoria para perfeito, que Porque assim, o que que acontece? O cara começou uma padaria no fundo de casa. perfeito. Tá? Em muitos bairros acontece É, isso. Vamos usar o exemplo aqui do Itambé. O cara começou uma padariazinha lá, ou uma costura, e aí foi crescendo, 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 e aí ele alugou um galpão, porque ele aproveitou o terreno de trás e agora está perfeito, no galpão. Então, assim, ele é um grande produtor no aspecto perfeito. do bairro, cresceu, mas ele não paga imposto. Então, a prefeitura chega lá, na maioria das vezes, fiscalizando para fechar o cara. Aí o cara fica uma guerra contra a prefeitura, porque ele fica chateado, porque o fiscal foi lá e cobrou, e, enfim, existe uma legislação que regulamenta, e está tudo Uhum. certo. Mas eu entendo que se o cara cresceu desordenadamente, mas cresceu em Houve uma faturamento, permissão durante esse período, isso, porque, ou porque uma omissão. ou uma omissão, né? Mas, assim, a exemplo disso, a prefeitura deveria chegar lá e dizer assim, rapaz, nós vamos fornecer para você todos os mecanismos, os meios necessários para que você se regularize. E te Porque dou o você se prazo. regularize, você tem acesso a crédito, você pode não sofrer uma fiscalização do Ministério do Trabalho, você tem segurança jurídica para você poder ter sua empresa organizada e, consequentemente, o município se beneficiaria, porque também pagamento de IPTU e Perfeito. outros impostos gerariam mais receita para o município, né? É, atualmente em Calcaia, eu não sei como está a estrutura hoje do trabalho, né? Mas na época nós criamos um equipamento chamado Balcão do Empreendedor, né? Que a gente tinha esse viés da assessoria, de tentar Interessantíssimo. orientar antes mesmo da abertura do negócio, né? E a gente atendia muitos pequenos empresários, né? Principalmente o microempreendedor individual na época. Então a gente tinha esse órgão que fazia essa gestão, né? O que acontece, Ferreira, também muitas vezes é o desconhecimento também da população, né? Porque toda empresa, ela ao se regularizar, ela também tem que seguir uma série de procedimentos e requisitos legais para que essa formalização ela se concretize, né? Então, principalmente o imposto territorial predial urbano, o IPTU chamado, né? E aqui em Calcaia a gente tem uma grande dificuldade por essa falta de regularização dos imóveis, né? Então tem muitos imóveis aí que começam funcionando sem o IPTU, né? E quando o cara vai ver, a conta já está altíssima, né? Ele acha, geralmente as pessoas dizem, porque eu nunca chegou a cobrança, né? Mas o IPTU está sendo gerado lá, né? Está sendo gerado o fato gerador, e aí a pessoa não sabe como regularizar tudo e vai deixando, né? E muitas vezes diz, não, isso aqui não preciso pagar, E né? muitas dessas soluções passariam pela Câmara, né?
que seria a legislação de definir Passaria, ruas, né, de passaria. regulamentar, só que isso não dá visibilidade, né? Só se a gente pegar, eu tenho, na verdade, eu morei praticamente 10 anos ali na Iparana, né? A minha rua não tem saneamento, a minha rua não tem asfalto, né? Ou seja, então como é que você vai dizer para um cidadão, pague seu IPTU para ter uma melhoria, se o cara não tem nada, nenhum tipo de serviço público ou qualquer nível de infraestrutura, né? Que você, quando chove, não pode sair de casa, né? Porque passa um córrego na sua rua ali e não tem qualquer nível de escoamento de água. Então, é complicado você fazer esse tipo de conscientização, né? Principalmente nas comunidades mais carentes. A pessoa não tem acesso a nada. A prefeitura não chega com nada. E ainda você vai cobrar um imposto, né? Mas é um nível de conscientização. Mas esse imposto é uma imposição legal que a gente tem, enquanto município, tem o dever de cobrar, né? Mas é preciso ver essas questões, né? O prazo para se regularizar, a própria legislação traz também esses momentos, né? Da gente ter uma ação de fiscalização mais educativa, né, e não tão punitiva, né, dar um prazo para que o cidadão possa regularizar, e se não conseguir regularizar, né, ver mecanismos ali de assessoria ou consultoria no sentido de que a gente possa ajudar esses pequenos comerciantes e tal. Mas isso é uma questão de cultura. É uma questão de cultura. Cabe do gestor que está assumindo a pasta, né, para você ter noção. Nós passamos 10 anos brigando para manter uma secretaria de trabalho. Entrou um outro gestor e simplesmente acabou a Extinguiu. Secretaria de Trabalho e transformou uma secretaria voltada ao desenvolvimento do trabalho, empreendedorismo e capacitação profissional em uma mera coordenadoria de uma outra secretaria, né? Ou seja, com o Ministério do Trabalho aí funcionando a todo vapor, a gente podendo pegar a emenda parlamentar, melhorar essa estrutura, mas por erros de gestões ou de gestores anteriores, né, prefere-se extinguir uma secretaria tão importante É o para o nosso mesmo exemplo da Secretaria de Cultura, que hoje está atrelada ao autorismo. turismo. E nós temos uma diretriz nacional, estadual e não municipal de uma secretaria única, né? Mas Então, e aí você olha, eu olho para essas questões, Alexandre, e vejo também que é meio que uma espécie de, tipo assim, de omissão do poder público, mas ao mesmo tempo intencional. Eu penso que é intencional. Por quê? Porque quando uma gestão vira, eu, por exemplo, eu não posso me expor politicamente na rede social porque eu tenho receio. sim, Apesar de eu procurar estar dentro da lei, regularizado, com todas as questões em dias, mas eu tenho receio porque eu já vi muitos comerciantes que acabam se posicionando politicamente e muitas vezes são perseguidos. No outro dia a Anvisa bate na porta dele, com certeza. o Procon, Decon, e acaba fechando o espaço que o cara está gerando renda para o município, dando emprego, oportunidades e tudo isso. E eu vejo assim que esse tipo de perseguição ele é salutar ao nosso município, que muitas vezes as pessoas não pensam na hora de votar e escolher bem seus representantes. Mas vai também dessa questão do sentimento de pertencimento dos gestores municipais. Se eu tenho um gestor municipal que não tem qualquer apego com a nossa população, com a nossa cidade, ele vai ser um burocrata. Ele vai ser um mero burocrata. Ele não vai criar problemas ou programas para resolver os seus problemas. Ele vai criar programas que, de alguma forma, lhe dê projeção. Muitas vezes não pensando em você, mas pensando no que pode gerar para a imagem dele. Ah, aquele programa ali vai gerar um desenvolvimento, mas não vai me trazer um retorno pessoal. E aí ele não bota para frente, né? Então, a gente tem enfrentado muito isso. Muitos comerciantes em Calcaia sempre teve uma cultura da gente escutar, né, algumas coisas do pessoal dizer, não, mas o fulano lá foi me perseguir, tive que fechar porque a prefeitura ficava batendo na porta, mas no meu vizinho, que era amigo dele, não fazia nada, né? Então a gente vê muito isso. Mas o problema também é o receio das pessoas denunciarem, né? Não adianta a gente estar falando por aí, ouvir dizer, né? O ouvir dizer também não condena ninguém, né? Então as pessoas precisam perder esse medo e denunciar mesmo, né? Eu acho que na época que eu era gestor público, eu fazia questão de ir nas rádios, televisão, quando a Câmara me convocava, eu fazia questão de ir, né? O grande problema é que a Câmara convoca hoje um gestor, o gestor diz que não vai, né? E E o fica por prefeito isso mesmo. mantém, E né? Ou fica por isso seja, mesmo. geralmente era exonerado na outra semana, né? Um desrespeito ao legislativo, né? Ou seja, qual o medo das pessoas prestarem conta do seu serviço? Você, quando assume um cargo na gestão pública, você é um servidor público. Você ali está para prestar um serviço à sua população, a população que acreditou no trabalho do seu prefeito, que lhe nomeou, que lhe delegou aquela função, Verdade. né? E muita gente aqui em Calcaia também tem essa cultura, culpar só o prefeito. Gente, mas além do prefeito tem vários gestores, a gente precisa atuar no foco e no ponto, né?
Mas essa questão de desenvolvimento, Ferreira, também é uma questão cultural, né? Nem sempre o gestor municipal quer desenvolver a sua população, é uma questão educacional também, né? A política de assistência social, para você ter noção, ela é muito mais atrativa do que a política do empreendedorismo, de te gerar uma renda, de te tirar da dependência do Estado, né? O que a gente tem visto muito é a política de assistência social quando se une política de assistência social e trabalho, geralmente há uma sobreposição da política de assistência social, que é aquele guarda-chuva social, né? Onde há muitas concessões de benefícios e o gestor se acha o cara mais importante do município, porque ele que gerencia aqueles programas sociais, em vez de estar investindo em programas onde as pessoas possam sair dessa dependência, né, culturalmente imposta do Estado, né, onde as pessoas possam abrir o seu pequeno negócio, uma cultura de acesso ao crédito. Eu sou autor, gente, da lei que criou o Fundo Municipal de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, de apoio, né, ao trabalho, renda e empreendedorismo. E para vocês terem noção, quando a gente propôs ali na gestão anterior, inclusive foi a gestão do prefeito Naumi, na época, né? A gente fez a aprovação da lei, eu fui fazer a defesa na Câmara Temática. Essa lei, para você ter noção, passou 2 anos para ser efetivada, regulamentada, né? Ou seja, ficou engavetada ali, o Naumi saiu da gestão, entra o novo prefeito, e a regulamentação não saía, ou seja, não tinha uma cultura, né? Você criar um fundo apropriado, né, para receber investimentos privados, né, para receber convênios do Ministério Fundo a Fundo alocado nesse fundo e você desenvolver uma área totalmente importante, você criar programas de microcrédito produtivo orientado através de um fundo como esse, de você investir em pequenos negócios, para que a prefeitura aportar, né, um empréstimo ali a fundo perdido ou não. Até porque bancos, você não consegue isso com tanta facilidade, os Não, juros são altíssimos e só os não. grandes Porque conseguem. a prefeitura poderia ser o garantidor desses empréstimos. Se você tem uma marmitariazinha ali e você quer crescer, duplicar de tamanho, se você for no Banco do Nordeste, por exemplo, que seria o crédito mais acessível, ele quer que você dê algo em garantia. Aí você fica pensando, poxa, mas... E a gente não está falando de empréstimo de 100 mil reais, não. Estou falando de 5 mil reais, do Sim. cara que quer comprar o carrinho de lanche, o cara que quer montar uma barbearia, comprar seus equipamentos, Isso. entendeu? O cara que quer montar qualquer outra coisa, algum comércio pequeno, uma lanchonete, comprar uma geladeira, comprar um fogão apropriado, né? Fazer a reforma como a vigilância sanitária exige da sua cozinha. Pois é, aí a gente entra numa problemática, porque como esse pequeno comerciante não tem acesso, empreendedor, né, vou falar assim, Sim. ele não tem acesso a esse recurso, quem é que está mais próximo dele na linha de trabalho? O agiota. Perfeitamente. E aí nós criamos todo um contexto de uma sociedade que é o pessoal que está no mercado, o pessoal que está no pequeno negócio, que aí eu não vou entrar no mérito do certo ou do errado, mas eu vou entrar naquela questão que ele está próximo e ele acaba fazendo com que aquilo que a política pública não faz. Com certeza, né? E aí entra o Estado paralelo. Isso. Né? Aí entra todas as estruturas extra-Estado, né? E aí não só os agiotas, o próprio crime organizado, todas essas questões que a gente precisa enfrentar enquanto Estado, né? Que sustentam algumas comunidades. É tanto que o Estado às vezes não consegue entrar em determinadas comunidades, mas esse Estado paralelo é o que sustenta determinadas comunidades, né? A referência para aquelas pessoas, né? Então, é esse enfrentamento que a gente precisa fazer. Isso depende de muita técnica, de muita boa vontade também, né? Sempre o recado que eu dou, né? Passou a eleição, a gente pensa no futuro do nosso município, né? Nós somos ali adversários políticos por um determinado momento, mas a gente não é inimigo de ninguém. Então a gente deseja que o atual gestor faça realmente um bom governo para que a população possa se beneficiar disso, né? E a principal coisa que eu percebo é que não há uma construção coletiva, não? Assim, os mais interessados naquele programa, naquele projeto, naquela ideia, não são convidados para participar. Eles são tipo assim, eu fiz um presente aqui, Alexandre, olha, eu fiz essa capinha aqui verdinha e tudo, bonitinha, é sua. Só que você não gosta de verde, você não gosta dessa cor. Quer dizer, eu estou, né, exagerando, mas é assim, vou citar um exemplo. Vamos construir um camelódromo. Mas quem são os principais interessados em ter um banquinho, um negócio lá no camelódromo? É o cara que está na calçada, é o cara que está na rua, é o cara que está exposto, é o ambulante. Esse ambulante nunca é convidado para participar das discussões. Isso é verdade, né? A gente cria políticas públicas sem ouvir a parte interessada, né? Ou seja, a política pública para um determinado público, o público em si
que vai se beneficiar dessa política geralmente não é ouvido, não é trabalhado. Mas também, Ferreiro, muito por também desse medo dos gestores de se expor, né? Tem secretário que não sai nem da sua sala, né? Porque não quer viver essa realidade, né? Ele acha que a ideia dele é a melhor e muitas vezes a necessidade do cidadão é totalmente diferente do que ele está pensando. E aí ele tenta colocar um projeto ali para frente e não se adequa à realidade, por isso que muitos projetos começam e terminam de forma muito rápida, sem dar um retorno à sua população, né? Eu tenho sempre colocado isso nas minhas entrevistas, Ferreira, que não existe gestor público sem contato com o seu público, tá? Não existe política pública sem uma consulta prévia ao seu público, né? Então é preciso que a gente compreenda realmente as necessidades dessa população através mesmo de se colocar a cara a tapa, vamos dizer assim, né? Se quis assumir uma secretaria, começa a visitar as comunidades, o teu público destinado para aquela secretaria que vai se beneficiar daqueles programas, para saber realmente qual é a necessidade de cada um e crie projetos, né, que possam ali atender essas necessidades, né, não dissociados dessa questão por um mero a, uma mera vontade sua, né? Não prevalece a sua vontade, prevalece a vontade coletiva.